Fala pessoal! Imagina que esse cara tem uma visão do fim do mundo, mas todos acreditam que ele está maluco até que seja o fim. Pois este é o filme O Abrigo de 2011. E eu sou F, o esquizofrênico do futuro. Então vem comigo e vamos pra história. Esse homem está do lado de fora observando uma grande nuvem chegando em casa. E aquilo era estranho, e assim que começa a chover, ele percebe que aquilo estava errado, porque a água parecia suja de óleo. Mas aquilo foi apenas um sonho, então ele continua vivendo sua vida normalmente com sua esposa e filha. E depois de tomar seu café, ele sai para o trabalho, onde ele fazia escavações no solo. E seu trabalho era relativamente tranquilo, ainda mais trabalhando com seu melhor amigo Jim. No fim do expediente, ele sai para beber um pouco, e na volta Jim diz que seu casamento não estava tão legal, porque ele não parava de brigar com a esposa. E ela aparece do lado de fora para o buscar. E com aquela cara, com certeza o que estava ruim não vai melhorar. E Curtis vai para casa e tira sua bota na entrada para não fazer barulho. E ele tinha esse costume para não acordar sua filha, mas ela sofreu um acidente onde ficou surda, então não fazia diferença. Curtis vai pro lado de fora e começa a ver aquela nuvem chegando perto de casa. E a mesma chuva estranha está caindo e seu cachorro começa a ficar nervoso e vai para cima dele e morde seu braço. Mas aquilo era apenas um pesadelo, mas parecia mais real do que antes, pois ele ainda estava sentindo seu braço. E para não ter problemas, ele tira sua filha de perto dele, porque aquilo poderia ser um presságio. E Samantha pede para ele chegar cedo, porque teria uma reunião importante na clínica onde sua filha fazia tratamento. E chegando no trabalho, ele não consegue se concentrar direito, pensando naquele sonho que parecia muito real. E escavando o chão, ele começa a ver os pássaros voando de uma forma diferente, mas apenas ele conseguia enxergar. E para piorar, ele ainda sai tarde do trabalho e Samantha estava nervosa do lado de fora o esperando. Então ele vai para a reunião dos pais com a roupa toda suja e lá eles aprendiam algumas linguagens de sinais para se comunicar com os filhos. Curtis está voltando para casa com sua filha, mas começa a chover muito forte, onde não dava para ver nada na estrada. E para não atropelar uma pessoa, ele desvia o carro e sofre um acidente. Mas algo estava errado porque várias pessoas começam a tentar entrar no carro e ele acorda porque era mais um pesadelo e dessa vez ele estava com cara de doente e todo suado, porque aquilo já estava maior que um pesadelo. E Samantha fica preocupada porque ela sai para vender suas artes para conseguir um dinheiro extra para o tratamento da sua filha. Curtis aproveita que estaria aquele fim de semana em casa e arrumaria o quintal e compra o material e prende o cachorro do lado de fora dentro de uma cerca, para garantir que ele não faça nada a ninguém. E arrumando o quintal, ele percebe que havia um abrigo anti-tornado que um antigo morador fez, e ele percebe que era bem reforçado, mas precisava ser maior para comportar sua família. E à noite, Samantha quer conversar, mas Curtis começa a escutar uma reportagem falando sobre a mudança no tempo e como as coisas estavam ficando estranhas pelo país. E aquilo tinha tudo a ver com seu sonho, e dali ele levanta para ver o que sua filha estava fazendo. E como estava chovendo, ela gostava de olhar pela janela. Mas do lado de fora tinha um cara estranho olhando de volta e várias pessoas começam a tentar entrar na casa. E ele fica desesperado e tudo é jogado pro alto, como se fosse uma grande tempestade. E mais uma vez ele acorda porque foi apenas um pesadelo. Mas dessa vez ele acorda mijado e sua esposa pergunta se ele estava bem. Mas ela sabe que ele estava escondendo alguma coisa e pede para ele chegar em casa cedo, porque hoje almoçariam com os pais dela. Curtis aproveita para ir no mercado comprar enlatados e depois passa na biblioteca para pegar alguns livros sobre saúde mental, pois existe um histórico na família de esquizofrenia. E como ele chega em casa atrasado, o clima fica estranho com todo mundo julgando. E à noite, Curtis fica dentro do abrigo lendo seus livros. E no dia seguinte ele vai até o médico da família para pedir um remédio para dormir, porque estava tendo muitos pesadelos, e ele dá uma receita
e diz para visitar um terapeuta porque pode ser a pressão do dia a dia. E Samantha vai na seguradora para saber sobre o tratamento da sua filha e descobre que o seguro aceitou custear toda a cirurgia e ela voltaria a escutar sem aparelhos. E à noite ela está toda feliz e até planejam fazer uma viagem nas férias. E todo mundo sabe o que acontece quando uma mulher termina a noite animada. Antes de dormir, Curtis toma seu remédio e dorme muito bem, mas no trabalho ele começa a escutar um som como se fosse de trovões, mas apenas ele estava escutando, e ele sai correndo porque estava passando mal e por acaso para em um acostamento onde estavam vendendo contêineres, e aquilo só poderia ser um sinal, e ele aproveita o dia para visitar sua mãe, que estava internada, e aqui entendemos por que ele está assim, porque desde jovem ela foi internada por esquizofrenia e ele pergunta se ela tinha alguma visão ou algo do tipo, mas ela não lembrava de nada. E quando ele volta para casa, ele começa a fazer o cálculo de tudo que precisaria para construir aquele abrigo. E como não tem dinheiro, ele vai até o banco para pedir emprestado. Já avisei que vai dar merda isso. Para tentar melhorar, ele começa a fazer terapia, contando toda a sua história. E aquilo estava fazendo bem para ele, mesmo que no dia a dia ele continue vendo imagens estranhas. E aquilo parecia loucura, porque era tudo da sua mente. E por suas convicções, ele pede ajuda a seu melhor amigo James para pegar algumas máquinas da empresa emprestado, para ele conseguir construir o abrigo. Mas eles não poderiam ser pegos se não daria problema. E eles fazem isso tudo em uma tarde, mas Samantha aparece na hora e começa a brigar porque ele estava gastando dinheiro com aquilo, sendo que nada vai acontecer. Na hora de dormir, ele decide não tomar seus remédios e começa a ter uma convulsão e sangrar pelo nariz. E no desespero, Samantha chama a ambulância, mas pedir ambulância é tão caro que ele sai da convulsão e pede para cancelar, senão gastaria mais dinheiro ainda. E quando ela pergunta qual foi o pesadelo, ele diz que estava trabalhando com Jim quando ele mudou de rosto e o acertou com uma picareta, e aquilo parecia muito real. Eles tentam viver uma vida normal e conseguem marcar cirurgia para a jovem Mequetrefe e aconteceria em 6 semanas. E chegando no trabalho, ele pede ao chefe para mudar de equipe porque seria melhor não trabalhar com o melhor amigo. E do trabalho, ele vai para comprar algumas máscaras de gás e equipamentos para terminar a construção do bunker. O problema é que Samantha, preocupada, chama seu irmão que ele não via há mais de 3 anos e o cara acha que ele estava passando os limites e estava jogando tudo por água abaixo, sendo que ele tem uma linda esposa e filha para cuidar. E para mostrar que está bem, Curtis dá seu cachorro de presente para suas sobrinhas. E de certa forma, ele conseguiu se livrar para que nada acontecesse com sua família. Curtis vai na cozinha e Samantha estava olhando para ele com uma cara estranha e olhando para uma faca. E o final não é bonito, mas era apenas um pesadelo. E no café da manhã, ela tenta falar com ele, mas ele está assustado como se ela tivesse feito algo. E olhando pela janela, ela percebe um homem e é aqui que tudo começa a dar ruim, porque era seu chefe. Jim, com raiva de ser trocado de equipe, contou para o seu chefe o que fez, e por isso ele teria 2 semanas de aviso, porque se acontecesse algum acidente, a empresa pagaria muito dinheiro. E quando ele volta para casa e conta que foi demitido, Samantha fica com raiva, porque era a única oportunidade da sua filha ter uma vida normal. E Samantha está com muita raiva, mas continua trabalhando para conseguir pagar a cirurgia, até porque talvez não conseguissem adiantar para 2 semanas. E ela começa a pensar que, apesar de tudo que estava acontecendo, Curtis sempre foi um ótimo pai e um ótimo marido, e diz que o apoiaria mesmo sem entender nada. E galera, nesse caso, o Capes daria um apoio melhor. À noite teria uma festa da empresa, e como muitos trabalhadores moravam perto, eram todos vizinhos, e tudo estava bem até que Jim chega para Curtis e diz que ele não deveria estar ali. E os dois começam a brigar, e Curtis diz que haveria uma grande tempestade onde ninguém estaria preparado, e quando acontecer, ninguém mais vai chamá-lo de maluco. O problema é que sua esposa e filha ficam assustadas com aquilo. Os dias se passam e dessa vez ele está tranquilo, até que sua filha vai para o meio da rua olhando para algo no céu, e vê um bando de pássaros para cima dele e ele sai correndo e acorda com as sirenes porque era um pesadelo, mas algo estava acontecendo. Então eles correm para o abrigo e nesse momento vemos que ele não estava tão louco como parecia.
E após um dia ali, tudo parecia calmo e Samantha pede para abrir, mas ele estava muito assustado e diz que poderia ser perigoso porque ainda estava escutando barulho de chuva e muita trovoada. O problema é que só ele estava escutando e quando ele toma coragem de abrir, o céu estava limpo, mas as ruas estavam sujas, porque realmente teve uma tempestade muito forte, mas não como ele imaginava. E como tudo passou, eles decidem fazer uma viagem em família para comemorar que conseguiram sobreviver. Mas é aqui que tudo que está bom começa a piorar, porque ele olha para o horizonte e vê vários tornados se formando e uma grande onda se aproximando. E quando olha para Samantha, ela também estava vendo, e começa a chover algo estranho, então quer dizer que ele estava mais certo do que parecia. E como eles não estão em casa, esse seria o fim deles. E galera, aqui aprendemos que quando o maluco falar com você que precisa dar uma brincada pro mundo não acabar, você tem duas escolhas: ou você deixa o mundo acabar, ou brinca e fica na dúvida. Mas o que você não pode ficar na dúvida é se deixou o like e se inscreveu, porque dessa forma você não vai perder os próximos vídeos. E comenta aí o que você faria nesses seus últimos minutos de vida. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.